Olá, santos do meu Deus, a graça e paz da parte daquele que é o nosso príncipe da paz. Quero falar com vocês hoje sobre um capitão do exército romano, capitão na nossa patente. Para o exército romano, naquela época de Jesus, era um centurião, um homem que comanda até hoje mais ou menos 100, cento e poucos homens. Como exército dominador, ele tinha prerrogativas, autoridade. No entanto, chamou a atenção de Jesus quando Mateus, também conhecido Levi, registra e diz assim: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Bom, no contexto romano e judaico daquela época, um escravo era propriedade. O senhor dele fazia o que quisesse. Um escravo, um servo, ficar doente, era descartado, colocava 2, 3 no lugar e estava resolvido. Este oficial romano agiu diferente. Me parece que foi o primeiro ou um dos primeiros gentios a procurar Jesus para ajudá-lo. Não resolver problema dele, o centurião, mas de um empregado, de alguém que trabalhava para ele. E ele não tinha direito à ajuda divina, porque era, como eu disse, um gentil. Como aquela mulher Ciro-fenícia que procurou a ajuda de Jesus para curar sua filha, e Jesus disse: olha, não é justo, não é certo tirar o pão da mesa dos seus senhores para dar aos cachorrinhos. Ela se humilha, aceita a condição de uma gentílica e diz: Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam daquilo que sobra, cai da mesa dos seus senhores. Por ter se humilhado, ter confiado, ter adorado, Jesus cura a filha daquela mulher. E neste mesmo caso, um gentil se humilha, aceita. Observe como está escrito, respondendo, e o centurião respondendo disse: Senhor, calma. Ele tratar um judeu subjugado como Senhor é porque conhecia o senhorio, a autoridade daquele homem chamado Jesus de Nazaré. Eu não sou digno de que entres na minha casa, que não era qualquer uma casa, possivelmente uma das melhores da região. Mas ele se humilhou. Ele foi humilde. Não sou digno. Diga uma palavra. Isto daí reflete a autoridade dele. Não na condição de capitão, de centurião para curar o servo, mas na autoridade da palavra daquele que ele considerava um senhor. Naquela época, naquela cultura, ser chamado de Senhor representava respeito e submissão. E quando ele diz Senhor, ele estava reconhecendo a autoridade. Eu não sou digno. Ou seja, sendo um oficial do exército dominador, ele aceita que Jesus tinha mais autoridade. Diz uma só palavra. Olhe o que é a disciplina militar. Ele conhecia a sua autoridade. Ele diz que eu sou um oficial, um soldado, e digo para aquele vai, e ele vai. O outro vem, e ele vem. Diga só uma palavra, Senhor, e o meu criado vai ser curado. Ou seja, ele confiava, tinha fé na autoridade de Jesus de Nazaré. E a oração foi simples. Diz uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Qual a tua oração hoje? O que você quer hoje? O que você está precisando hoje? O Jesus daquela época
estava presente num lugar e ausente em outro. Hoje ele se faz onipresente espiritualmente para resolver o meu e o teu problema, seja pessoal ou familiar. Ele quer te ajudar. É preciso sim que tenha fé e reconheça o senhorio dele e não fazer aquela oração: Senhor, eu quero porque eu posso, eu não aceito, eu não admito. Calma, calma. Os cachorrinhos, Senhor, se alimentam daquilo que cai da mesa dos seus senhores. Jesus veio para os seus, judeus. Ainda bem que eles não quiseram. Agora nós temos esse direito. E Jesus manifesta essa profecia logo a seguir. Que ele disse: olha, nem em Israel eu vi tanta fé. Jesus estava conversando com os fariseus e eles pediram: Senhor, nos dê um sinal dos céus para que creiamos que tu és o Messias. E Jesus foi um tanto duro. Nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Jesus estava se referindo à sua morte. E isto ocorreu. Então, hoje eu vejo muitas vezes as pessoas querendo primeiro ver o milagre para depois crer. É diferente. É preciso que você creia, que seja humilde o suficiente para dizer: eu não mereço, mas a tua graça, o teu amor, que nos concede todas as bênçãos. Jesus diz: nem em Israel eu vi tanta fé. Porque os religiosos, repito, que deveriam demonstrar fé, não demonstraram. Aquele que era um gentil chega e diz: se disser uma palavra, não precisa ir fisicamente, não precisa impor mão, não precisa fazer nenhum ritual. Diga uma palavra, porque a tua palavra, em tua palavra há poder. Na palavra do Senhor, em nome dele, o crente faz muitas coisas. Tanto que o apóstolo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus disse: olha, vai chegar um dia que virão gentios do Oriente, do Ocidente, para se reunir à mesa com Abraão. O que Jesus estava querendo dizer? Que ele não faz acepção de pessoa, que não é título de igreja, nem título eclesiástico que vai salvar, e sim aqueles que se humilham perante ele. Por isso o apóstolo é claro: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no momento certo ele venha te exaltar. Meu irmão, fé, obediência, perseverança, crer, ser humilde e aceitar o senhorio do Senhor. É só pedir que ele vai te atender. Ele quer abençoar a cada um. Estão lembrados daquele caso de um leproso? Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus disse: quero ser limpo. É isso. Sempre que o crente pede, ele dá. O cego vem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, quando no caso dos dois. E Jesus diz: o que é que tu queres? Ora, o que é que o sedento quer, meu irmão? Água. O que é que o faminto quer? Comer. O que é que o cego quer? Ver. Senhor, que a gente veja. E foi e recebeu a bênção. Jesus não mudou. Mudou o tempo. Mudou a sociedade. Mudou a maneira de crer. Mudou a maneira de querer interpretar a Bíblia para satisfazer alguns. Mas o Senhor continua o mesmo. Meu irmão, se você acha que essa mensagem compensa, passe para outro. Se possível, continue nos seguindo. E o Senhor vai te abençoar mais e mais.
Até a próxima.